Olá a todos! Nessa aula nós vamos conhecer os principais aspectos da produção agropecuária brasileira, um dos setores econômicos mais importantes, do Brasil, bastante diversificado, bastante complexo, em suas diversas características regionais, e esse é o tema dessa aula de hoje, beleza? Bom, para a gente começar a falar de agropecuária no Brasil, é fundamental que nós tenhamos três aspectos muito bem claros a respeito da agropecuária brasileira, como se fossem os principais distintivos da atividade agropecuária no Brasil. Quais são esses três pilares? O primeiro é o reconhecimento de que o Brasil é um grande produtor agropecuário. O Brasil é o segundo maior produtor agropecuário do mundo, ficando apenas atrás dos Estados Unidos em quantidade de produtos provenientes desse setor. O Brasil também é um grande exportador. Nesse quesito, o Brasil supera todos os países do mundo. O Brasil é o maior exportador mundial de produtos agropecuários. E o Brasil também tem uma marca histórica que caracteriza a estrutura da distribuição das terras, que é a enorme concentração nas mãos de poucos. Então o Brasil é um grande produtor, é o maior exportador e é também um grande concentrador de terras nas mãos de poucos. Tem muita terra nas mãos de poucas pessoas e muitas pessoas sem terra ou com propriedades muito pequenas que dificultam a sua sobrevivência digna. Beleza? Bom, a partir disso, nós temos também que identificar dois universos distintos, duas realidades bastante diferentes que convivem na produção agropecuária brasileira. A primeira delas é a chamada agricultura familiar. O que é agricultura familiar? É uma forma de produção agropecuária baseada em alguns elementos, em algumas características principais. Quais são? A ocorrência desse modelo é mais comum nas pequenas e médias propriedades. Então, é em pequena e média propriedade que a gente denomina, em geral, o modelo de produção de agricultura familiar, ou agricultura de subsistência, ou agricultura tradicional. A menor mecanização é outra marca registrada desse modelo, ou seja, tem menos tratores, menos colheitadeiras à disposição desse universo, dessa realidade, e isso repercute no quê? Na geração de empregos em maior quantidade. Como tem menos máquinas, tem mais pessoas, Quase 75% de todos os trabalhadores rurais do Brasil trabalham nesse modelo chamado de agricultura familiar. O mercado interno é a prioridade das mercadorias provenientes desse tipo de produção. Então, é para abastecer as necessidades da população brasileira que a agricultura familiar se volta ou se especializa. E os principais produtos desse universo são os produtos alimentares do nosso dia a dia. São aqueles produtos que a gente encontra na mesa da maioria das pessoas, como por exemplo o feijão, que é um alimento bastante importante na dieta dos brasileiros, os hortifruti, legumes, verduras, laticínios, ovos, mandioca, são produtos aí muito característicos da alimentação diária de grande parte da população brasileira e proveniente da agricultura familiar, tá? Então, um importante setor da agropecuária brasileira. Do outro lado, ou uma outra realidade, nós temos a agricultura comercial, ou agronegócio, agrobusiness. Esse modelo de produção ele ocorre especialmente em grandes propriedades, naquelas propriedades de milhares de hectares, muitas vezes. Aqui, a mecanização é mais intensa, então a ocorrência, a presença de tratores, de colheitadeiras, de aviões, de maquinário, de tecnologia, em geral, é bem maior. Por isso, apesar de ocuparem grandes áreas, muitas vezes esse modelo gera menos empregos por conta do elevado índice de mecanização. Tá? Uma outra característica importante é que muitas vezes o foco principal desse modelo é a exportação dos seus produtos. Por quê? Especialmente em momentos como agora, em que o dólar está mais valorizado, é muito mais lucrativo, é muito mais vantajoso do ponto de vista econômico exportar as mercadorias provenientes
né, da agropecuária do que vendê-las no mercado interno. Então, pela lucratividade maior, muitas vezes a exportação acaba sendo a prioridade desse universo chamado de agricultura comercial, que tem, né, na busca do lucro, a sua principal característica. E os principais produtos, né, produzidos nesse universo costumam ser as commodities. O que são commodities agrícolas? São produtos provenientes da agropecuária que têm algumas características, tais como uma grande demanda no mercado internacional, ou seja, são produtos utilizados, né, consumidos em praticamente todo o mundo, que tem uma alta circulação de importação e exportação. São produtos estratégicos que servem, né, para finalidades muito estratégicas. Por exemplo, a gente cita a soja, que é o principal produto da agropecuária brasileira. O Brasil é um grande exportador de soja, né, o maior exportador de soja do mundo, e essa soja é uma commodity. A soja é um bom exemplo de commodity. A soja é usada para fazer ração, para fazer óleo, para alimentação humana, para uma série de aspectos, né, de finalidades. A cana também, ou seus derivados, o açúcar, sobretudo, o etanol também, são exemplos de commodities. O milho, o algodão, a carne bovina, né, também são outros exemplos de commodities muito importantes no modelo de agricultura comercial. Tá bem? Bom, esse é o primeiro momento, né? A gente vai avançar com outros vídeos em que nós vamos conhecer um pouco mais da estrutura fundiária brasileira, ou seja, nós vamos aprofundar esse aspecto da concentração da terra e também destacar os principais produtos da agropecuária brasileira e a sua localização, né? A sua área de produção, ou seja, onde é que é cultivado o café, onde é que é cultivada a soja, onde é que é mais importante a pecuária bovina e assim por diante. Beleza, queridos? Bons estudos, até uma próxima!